Atividade 02 da primeira prova de TPA. Particularmente essa daqui foi a atividade que eu mais gostei de fazer, tanto que eu modifiquei bastante coisa, usei bastante coisa. Vou tentar explicar tudo aqui direitinho agora. Desenvolva um método recursivo que retorne uma string com todos os números divisíveis por x de 0 a n. Né? Então, aqui primeiramente eu fiz um método, criei um método de obter valores, que é esse método grandão aqui. Usei o JavaToolPaint, que é uma biblioteca, para o usuário conseguir informar o valor que ele quer. E aqui o integer.parseInt, porque esse input do JavaToolPaint ele retorna uma string, então eu preciso fazer essa conversão aqui para mim conseguir fazer a lógica depois. Usei um tratamento de exceções, aqui com o try-catch, tratando toda exceção que acontecer, ele vai retornar essa mensagem aqui e vai chamar de novo o obter valores. Então sim, esse é o método recursivo. Ele vai chamar de novo, vai colocar o menu ali de novo, para o usuário informar os valores corretamente. Caso ele passe desse try-catch, ele monta aqui um hash map. Bom, o hash map ele é feito por dois parâmetros. O primeiro ele é um string e depois ele é um valor, do tipo aqui no caso um integer. E aqui eu criei esse hash map para me usar em cima depois na hora de chamar o método recursivo, que eu já vou explicar. E aí eu retorno esse hash map aqui para minha chamada do método aqui em cima. Na hora que ele retornar, eu vou chamar um recursivo divisor, que é o nome que eu dei para o método. E aí, para mim conseguir usar esse hash map da forma correta, eu dou um valores.get e o nome do atributo que eu quero mandar de parâmetro, que aqui no caso é um divisor, que eu peguei ele aqui embaixo do usuário. E aqui a mesma coisa com valores.getN, que eu também peguei aqui embaixo do usuário, que eu montei o hashmap e retornei. Então ele vai para esse método, e esse daqui é o recursivo que faz as divisões e coleta os valores que são divisíveis por tal número que o usuário informar. Então aqui bem simples, um if, que vai dividir e vai ver o resto. Se o resto for igual a 0, ele vai jogar para dentro de um array list esse valor. Aqui tem um condicional ternário. Esse condicional ternário funciona de que forma? Ele funciona aqui, se essa comparação for true, ele vai retornar o primeiro valor depois da interrogação. Caso seja falso, ele retorna o segundo, que no caso vem depois desses dois pontos. Então a lógica do recursivo vai ser que ele vai testar, se for true, for verdadeiro, o valor for divisível, ele vai adicionar ao array. Depois ele vai vir aqui e vai testar se o valor chegou a 0. Se o valor chegou a 0, ele termina a execução do método recursivo e já retorna esse valor aqui lá para cima. Caso não seja igual a 0, ele vai chamar o recursivo de novo, tirando um valor do número ali, e vai ficar nesse loop até que seja verdadeira essa comparação. Depois que ele terminar, ele vai retornar aqui para cima. E aqui eu chamo um método que eu também criei ali, que é só para exibir os resultados que foram obtidos ali. Esse exibir resultados, ele recebe o array list, e o divisor, no caso. E aqui ele também tem um condicional ternário, que testa se o tamanho do vetor de números é igual a 1. Se ele for, é porque o vetor ele retornou com 0, então quer dizer que nenhum valor foi obtido. E caso ele não seja igual a 1, ele vai retornar aqui a minha string, que eu vou concatenar ela aqui embaixo, para fazer a exibição para o usuário. Aqui é um if com um for normal, aqui é o mesmo teste do que aqui em cima. Ele só vai fazer caso existam valores no array list. E aqui um for de concatenação para exibir uma string. E aqui embaixo um system out padrão para mostrar para o usuário. Bom, agora eu vou colocar aqui para rodar e colocar alguns exemplos. A telinha aqui que o JavaToolPaint disponibiliza para a gente. Vou colocar aqui 2 e 2.100, 2.1000. Ele vai apresentar aqui embaixo para a gente. Então ele pegou todos os valores divisíveis
de 0 a 1000. Então 0, 2, 4, 6, 8, etc. Até 1000 aqui no canto. Eu vou fazer de novo aqui com 3. Colocar aqui 99, 3 e 99. Ele obteve aqui, ó, 0, 3, 6, 9 até 99. E agora eu vou colocar um valor que não seja divisível, só para testar aquele condicional ternário lá de baixo, né? Então eu vou colocar aqui 2. Eu vou passar um parâmetro do segundo de 3. Calma aí que eu coloquei o valor errado na real, né? Vou colocar aqui 3 e 2. E aí ele não vai encontrar nenhum valor. Ele vai retornar nenhum valor divisível. Então é isso. Valeu!